que era outra questão? Heróis, porque a gente não precisa de heróis. É muito interessante a figura do herói. A figura do herói é o seguinte: desde civilizações antigas, sempre as castas superiores, sempre os líderes, como nesse instante, nessa cidade que nós estamos, em Minas Gerais, em qualquer outra cidade que você estiver, sempre as elites estão determinando quais os rumos que aquela sociedade, aquela comunidade vai seguir, né? Não adianta. Então, quando você pensa que alguém chegou ao poder porque um movimento fantástico, popular e tal, que aquilo é só por causa da população, daí a 30 anos você vai ler algum livro ou saber alguma história que, com raras exceções, aquilo foi uma movimentação mesmo das elites permitindo que alguma coisa acontecesse para que uma outra não acontecesse. E como que as elites, como que as castas dominantes sempre seguraram a comunidade, seguraram a sua população, seguraram o seu povo? Com a figura do herói. Quem é o herói? O herói é aquele que tem uma capacidade quase sobre-humana, ou talvez sobre-humana, uma capacidade muito grande, uma ação muito grande, uma condição muito maravilhosa, e que serve e que é colocado nos pedestais pelas castas dominantes, pelos líderes, e as estátuas são feitas, e os memoriais, e os relatos, e as lendas também, está tudo colocado e jogado em cima da comunidade. Para quê? Para a comunidade ter aquela figura como um parâmetro, como um ideal, como uma coisa ideal, como algo a ser copiado, mas cuidadosamente montado e colocado de uma forma que aquela comunidade, aquele povo vai pensar: mas eu nunca serei como ele, eu agora tenho que esperar alguém como ele chegar para me salvar, para me ajudar, para salvar nós todos, para resolver o problema do meu povo e da minha nação. Então o herói é a figura que é colocada e que geralmente surgiu do povo e é mitificada, cria-se um mito, e cada vez os líderes daquela comunidade aumentam, mas as histórias vão fazendo aquele indivíduo ser mais fantástico, distanciar mais da humanidade, para aquela comunidade pensar: é isso que nós estamos esperando, mas não sou eu. Eu nunca vou conseguir fazer o que ele fez. Eu não vou poder libertar nosso povo, eu não vou poder melhorar, porque eu não sou o herói. Mas um dia vai aparecer um herói, assim. Um dia vai voltar. Estou me lembrando agora de um livro do Sebastian Bach, que escreveu Fernão Capelo Gaivota, e depois ele escreveu um livro chamado Ilusões, que tinha um subtítulo que era alguma coisa mais ou menos como A História de um Messias Indeciso. Devem ser lidos esses dois livros. A introdução desse livro, Ilusões, é uma garagem de consertar carros, uma garagem de automóveis, uma mecânica de automóveis, e o personagem principal, que depois vai se tornar esse Messias, está sentado ali no chão daquela garagem, num momento de folga, lendo uma história que está escrita num caderno. Então as primeiras páginas daquele livro tem as linhas e a cor meio escurecida de um caderno, e as linhas de um caderno, e aquilo foi escrito à mão. E é uma historinha de um povo que vivia no fundo de um córrego, um povo aquático que vivia no fundo de um córrego, e que a vida deles era ficar no fundo agarrado nas plantas ou nas pedras, nos restos de galhos e tal. Ficava ali agarrado. E
porque se eles soltassem, a correnteza levava eles embora. Então nasciam e eram criados, viviam e morriam ali. E havia um desses indivíduos, que ainda jovem, ele começou a questionar isso, mas não tem sentido essa vida. Você, mãe, você tem tantos anos, você a vida inteira, você me falou que a vida inteira você ficou aqui, vendo aquela pedra, aquela outra, agarrado aqui, nunca saiu daqui. Meu filho, se nós sairmos daqui nós vamos morrer, nós não podemos largar. Não, eu não aguento isso mais não, e não tem ninguém aqui que... Eu quero saber o que existe além desse lugar aqui. Não é possível que a vida seja só isso. Eu vou largar isso, eu vou soltar aqui. Na hora que soltava, a mãe segurava, as pessoas seguravam e tal, e foram passando dias e semanas, até que um dia ele largou, não tinha ninguém perto, ele escondeu e tal, e soltou as plantas e começou a ser levado pela correnteza, primeiro devagarinho, e as pessoas talvez nem notaram, e daqui a pouco, quando alguém notou, começou a ver que ele estava andando, e a velocidade, já que ele estava primeiro agarrado, foi lenta ele andando, ele sendo levado, e mais lento ainda ser levantado pela correnteza. Então ele foi batendo em galhos, em plantas, foi cortando a pele dele, a carne dele, e ele sentindo dor, e as pessoas: meu filho, segura. A mãe falava, o pai falando, os irmãos: segura aí, segura um pouco que nós vamos te segurar, que você já está machucado. E ele batendo: não, eu prefiro morrer do que essa coisa parada aqui. E às vezes um galho furou ele e até agarrou ele soltou aquilo e foi embora, foi machucando, mas aos poucos não só a velocidade foi aumentando, como a água realmente levantou ele, passou a ser levado acima de coisas que pudessem machucá-lo. E foi sendo levado e achava restos de alimento igual lá embaixo. Ele pegava, foi achando, foi alimentando, e a vida foi continuando. E ele vendo mais pedras, mais peixes, outros peixes de outras regiões, foi sendo levado. Até que chegou um tempo em que ele avistou de longe uma outra comunidade exatamente igual a dele. Ele avistou lá longe. Ele falou: lá, tem ali um povo igual o meu, que fica ali agarrado lá. De longe eu estou percebendo que é um aglomerado de seres como o meu, e tal, e agarrado ali. Eu vou avisar eles. Então, na hora que eu passar, eu vou gritar, vou chamar a atenção e falar: aí, olha para mim. Eu tive coragem. A vida não é só aí, vamos conhecer outras coisas aí. Eu estou conhecendo vocês. E como de fato, na hora que ele foi passando em cima daquela comunidade subaquática, ele gritou: ei, gente, ei, olha para mim. Aí que as pessoas olharam para ele, ficaram estatizados, maravilhados, começaram: ei, olha lá, as profecias estavam certas, que um dia chegaria um Deus que ia nos libertar e que a força dele faria uma maravilha para nós. Lá, é um Deus. E ele passando: oh, nosso Deus, e dava o nome do Deus, e urrava e berrava, e ele: não, eu não sou Deus, eu sou vocês, eu sou como vocês, eu não tenho nada de diferente de vocês, eu não tenho nada superior, eu só tive o desejo e depois eu tive a coragem. É só o que eu sou, eu só tive a coragem. Presta atenção, parem de gritar, presta atenção. E eles urravam e berravam, e nosso Deus, faziam reverência, segurando lá, fazendo reverência, e não prestava atenção no que ele falava. E se alguém prestou, ainda gritava: não, nós sabemos que você é superior. Aí você, onde é que está? Nós não podemos ir aí. Se nós soltarmos aqui, nós vamos morrer. Nós não temos essa capacidade de ir aonde você está nas alturas. E aí ele foi passando e passando, e não dava mais para gritar para eles. E eles não conseguiram entender que bastava eles terem coragem de dar um salto, e se a comunidade toda ajudasse, eles nem iam se ferir, eles poderiam trabalhar em conjunto e abrir os caminhos e tal. E aquela comunidade sobre a qual ele passou aprimorou mais ainda seus mitos, suas lendas do herói ou do Deus que viria. Aí ele já veio, igual as profecias disseram, já nos visitou, passou nas alturas, mas nós somos impuros, ele não desceu, mas ele veio só como um sinal. Nós temos que continuar mais firmes ainda nisso, porque um dia ele vai voltar, e um dia ele vai fazer por nós o que nós não temos força para fazer. Então a figura do herói é isso aí.